Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês, diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 29 de abril de 2024. Tem muita coisa acontecendo no Japão e na Ásia. Hoje a gente vai falar sobre a maluquice do iene. A moeda está oscilando muito, isso obviamente preocupa, inclusive sobre informações ocultas que estão acontecendo nos bastidores. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que está acontecendo, pelo menos o que especula-se que esteja acontecendo e qual deveria ser o futuro breve do iene. Mais informações também com relação ao Golden Week. O feriado vem quebrando recordes no Japão, principalmente de entradas no país. Mais informações também sobre aquele caso que aconteceu de 2 corpos que foram queimados e encontrados em Tochigi. Parece que a gente tem aí um suspeito que pode até ter confessado de ter ocultado os corpos. A gente vai passar mais atualizações para vocês no vídeo de hoje. E também vai ter um vídeo sobre um ataque de urso. Pois é, tem gente que acha que é brincadeira. A gente vai passar aqui um vídeo para vocês de um ataque de urso que aconteceu na região de Hokkaido, que é conhecida por tal atividade. Então, tudo isso e muito mais, já sabe, fica até o final do vídeo e já clica no botãozinho do like se você gosta do nosso trabalho e quer receber esses conteúdos diariamente para vocês em português e sempre gratuitamente. Então, vamos lá, começando pela primeira informação, só se fala nisso. Maior cotação do dólar contra o iene dos últimos 34 anos, ou seja, faz bastante tempo que a gente não viu uma cotação tão alta. A verdade é que o teto da cotação já foi excedido. A maior cotação já estava na faixa dos 150 ienes para $1. Já chegou a 160. Realmente aconteceu um cenário muito absurdo nessa última sexta-feira. Esse gráfico que vocês estão vendo aqui é exatamente o caminho do câmbio. No fechamento, perto das 10 horas da noite, o valor do iene chegou a ser cotado a 160 ienes para $1. Um índice desesperador. O iene se desvaloriza de forma absurda nos últimos dias. Porém, durante o final de semana do Golden Week, parece que a gente teve uma intervenção. E várias suspeitas acionam para a questão de venda de reserva de dólar. A gente está verificando os detalhes que está acontecendo. O mercado nem abriu no Japão ainda, porque hoje foi o Golden Week, né? Um recesso geral ainda no Japão. Então a gente está apurando detalhes que vão começar a surgir a partir de amanhã. Mas a expectativa é de que o Japão tenha de fato dado um passo para trás, que havia dito que não faria uma intervenção no câmbio, que não faria venda de reserva de dólar, que não aumentaria a taxa de juros, mas o mercado financeiro leu isso de forma muito negativa. E agora, um dos países mais endividados do mundo, que é o Japão, vai acabar tendo que fazer essas medidas impopulares, e a principal delas, que mexe com o bolso de muita gente, é o aumento da taxa de juros. Então, vamos acompanhando aqui as principais novidades. Então, momento exato que a gente estava ali acompanhando o câmbio e ele saiu de 159 e foi para 160. Situação, obviamente, desesperadora, para não dizer outra coisa. Tem impacto direto no combustível, no preço dos produtos e serviços. Uma situação bastante complicada de fato. E antes da gente falar da questão do Golden Week, eu queria passar um recado rápido para vocês aí que estão buscando oportunidades de passagens aéreas do Japão para o Brasil ou do Brasil para o Japão, ainda com o preço do câmbio anterior. Pois é, o câmbio disparou, então você que deixou para comprar de última hora, eu sempre digo, sempre passo esse recado, pouca gente escuta, mas eu vou reafirmar aqui, pode pagar mais caro. Infelizmente, deixar para a última hora pode ser comprometedor, e é isso que aconteceu na prática. O preço dos bilhetes aéreos disparou. Para quem está querendo viajar em julho, por exemplo, saindo do Brasil, o preço está o dobro do que estava no ano passado. Para vocês terem uma ideia, não tem exceção. Não tem nenhum bilhete barato, nenhuma situação que realmente é compensatória com relação aos valores que se pratica aqui no Japão. Então tomem cuidado, pesquisem direito, e se vocês quiserem contar com uma agência que tem acesso às principais informações de passagens aéreas, então manda mensagem DDD 11 930 30 0101 para fazer uma cotação com a GSai. Condições flexíveis de pagamento, já que ficou mais caro, então é importante ter a condição flexível de pagamento e também melhor atendimento do mercado, que você já conhece, só confirmar no Google e comparar com os concorrentes. Então, não percam as principais novidades e vamos lá. Falando agora do Golden Week, olha como está o aeroporto.
A situação é essa. Os aeroportos estão abarrotados. Essa foto foi tirada do aeroporto de Haneda, na data de hoje. Situação que arrasta multidões. Saída e entrada no Japão. Extremamente aquecido. O maior feriado do ano, do primeiro semestre, no Japão, vem sido seguido aí de muita viagem, muito desembolso de dinheiro para o mercado de turismo. Mercado que estava praticamente adormecido, ficou praticamente paralisado durante toda a pandemia. E agora veio seus dias de glória voltando. Inclusive os níveis de viagens pré-pandemia já foram todos rompidos, ou seja, os números atuais de viajantes que chegam no Japão é maior do que todos os anos anteriores que aconteceu aí, se você olhar ano contra ano, mesmo os anteriores à pandemia. Ou seja, o Japão voltou com tudo, não é a realidade de todos os países do mundo, mas o Japão voltou com toda a corda com relação ao turismo. E detalhes agora sobre aquele assunto muito triste que a gente já vem falando sobre, que é recente, inclusive, de 2 corpos que foram encontrados queimados em Tochigi. O homem de 28 anos, Hikaru Sasaki, que entrou na delegacia de Osaki, no departamento de polícia metropolitana de Shinagawa, em Tóquio, na segunda-feira, depois de ser preso em Okinawa. Situação complicadíssima para esse indivíduo, que, segundo ele, não foi o responsável pelo assassinato e sim por ocultar os cadáveres. Inclusive, parece ter recebido 10 milhões de ienes, quantia equivalente a em torno de 328 mil reais, para cometer esse crime de ocultação de cadáver. Os detalhes que ligam ao verdadeiro assassino ainda estão em investigação, mas a gente vai trazendo as atualizações para vocês que querem acompanhar, obviamente, esse assunto tão severo. E detalhes agora de um ataque de ursos. Pois é, Hokkaido, tem gente que acha que é brincadeira, mas a gente tem agora imagens. Inclusive, um detalhe importante aqui sobre esses ataques de ursos é que eles matam dezenas de pessoas todos os anos. Mesmo com todos os avisos, isso acaba acontecendo. Nessas imagens, então, vocês veem um urso se aproximando. No caso de uma motocicleta. Como vocês podem ver através das imagens capturadas aqui, reproduzidas através da ANN, a velocidade com o urso se aproxima e acaba, obviamente, atingindo. Nesse caso não foi uma motocicleta, foi um veículo, mas olha a agressividade que ele chega, ele chega a quebrar o para-brisa, que ficou trincado depois dessa investida. Então, se o para-brisa ficou trincado, imagina uma pessoa que esteja ali no alvo dos ursos, né? Então, como vocês podem ver, o para-brisa já trincado aqui na imagem, mostra claramente o porquê que os ursos são tão perigosos na região de Hokkaido. Tomem cuidado, principalmente em estradas que tenham pouca movimentação. E ursos são vistos, inclusive, nas redondezas de residências, não é somente na mata aberta. Detalhes também com relação à questão da gripe aviária, que chegou no Japão e já afeta vários locais, granjas que cultivam as aves. 63 mil galinhas tiveram que ser abatidas e não haverá a utilização da carne delas, justamente por conta da suspeita de gripe aviária, para evitar a disseminação e mais um surto de gripe no Japão. Situação, obviamente, muito complicada, triste, claro, pela vida que em vão dessas 63 mil galinhas e, obviamente, a situação que vai ficando cada vez mais preocupante nesse assunto de gripe aviária. Outro assunto importante que a gente precisa falar para vocês, talvez a gente abra um conteúdo somente sobre isso, é sobre a revitalização regional do Japão, país que tem uma hiperconcentração demográfica em algumas regiões, principalmente as regiões metropolitanas, como o caso de Tóquio e Osaka, e acaba que muitas regiões interioranas estão morrendo por falta de gente. São casas abandonadas, situações obviamente críticas por conta do declínio populacional nessas regiões e não tem reposição. Pois é, realmente é uma situação que tem mudado bastante no Japão, mas não é nenhuma novidade para ninguém. Até porque o crescimento vegetativo negativo e o envelhecimento da população não é uma novidade para quem mora nesse país. E detalhes sobre um escândalo envolvendo um piloto da JAL. A JAL teve que cancelar um voo que saía de Dallas para Tóquio porque o
o capitão ficou bêbado no hotel em Dallas e ele estava se preparando para poder pilotar o avião. Situação, obviamente, bastante atípica e ele vai ser bastante punido, talvez até expulso da companhia por conta disso. Situação, obviamente, muito preocupante. E aviação civil, a JAL, no Japão, já não estava tão bem esse ano. Começamos com um grande incêndio, que obviamente não foi culpa dela, mas acabou deixando ali várias pessoas mortas, e agora esse incidente que poderia ter sido causado problemas maiores, diga-se de passagem. Um detalhe interessante que muita gente não esperava. O Japão tem um nível recorde de queda, então, de desabrigados ou sem teto. Aqueles, o que a gente chama de moradores de rua no Japão, caiu significativamente, atinge recorde negativo. Caiu 8% com relação ao ano anterior. E pessoas em condições de rua no Japão, no país inteiro, chegam a 2.820. Número realmente pequeno, principalmente quando a gente compara com grandes países, por exemplo, no Brasil. Apenas 2.820 pessoas se encontram em condição de rua no Japão. Situação bem diferente de muitos países. A gente tem, obviamente, uma explicação para isso, mas não é o vídeo de hoje que a gente vai trazer isso para vocês. Então, para vocês que chegaram até aqui, estão no Brasil, buscando oportunidade de emprego no Japão, tá com visto, tá com reentre na mão, é descendente de japonês, manda mensagem pra gente. WhatsApp DDD 11 930 30 0101, as melhores oportunidades de emprego disponíveis para vocês, inclusive com oportunidade de custo zero. Tem que consultar antes para entender as condições. Beleza? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Se vocês gostaram, clica no botãozinho do like, se não clicaram anteriormente, e compartilhem esse conteúdo com seus amigos, porque todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Tudo sobre o Japão, não perca nenhuma novidade que acontece na Terra do Sol Nascente.